Igrejas evangélicas lotadas de pessoas. Será que todo mundo ali é discípulo de Jesus? Será que todo mundo entendeu o preço do discipulado? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema profundo, porque hoje as pessoas se consideram cristãs. Mas o que a Bíblia fala é que um cristão de verdade, ele é um discípulo de Jesus. E provavelmente e possivelmente existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não são discípulos de Jesus. E eu vou te explicar hoje o porquê. Se você chegou nesse vídeo, é porque você entende e você se interessa pelos assuntos de Deus, pelos assuntos do reino de Deus. Então, seja bem-vindo a esse canal. O meu nome é Fabiane Santos. Todos os vídeos desse canal são para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. E eu te convido a abrir a Bíblia e refletir nesse versículo que é muito profundo, que está lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 33. Jesus está falando: qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E isso é muito sério, porque o que Jesus está falando é que você vai ter uma vida de renúncias para você ser discípulo dele. Então, o que é essa vida de renúncia? É você não fazer mais a tua vontade, mas fazer a vontade de Jesus. É você desagradar o mundo para agradar a Deus. E muitas vezes isso vai mexer em áreas da sua vida que você não quer que sejam mexidas. Por exemplo, Jesus vai te pedir para você renunciar a algumas coisas que você acha que são imprescindíveis para a sua vida, como por exemplo o seu tempo. Ele vai pedir para você doar tempo para outra pessoa. E às vezes é para outra pessoa que você nem conhece ou que você às vezes nem gosta dessa pessoa. Mas ele vai te chamar para você investir tempo em outra pessoa para alcançar o coração de outra pessoa. E ele vai pedir para você renunciar uma vida em que você faz tudo o que você quer, na hora que você quer, para você fazer tudo o que ele quer, na hora que ele quiser. E talvez o teu carro, tão bonito, tão limpinho, ele vai pedir para você colocar numa estrada suja para ir ajudar alguém que está em necessidade. Às vezes o teu carro tão limpinho, tão bonito, ele vai te pedir para você doar isso para ajudar uma pessoa que está em necessidade. Às vezes você está vivendo uma vida em que você não consegue perdoar e Deus vai te pedir para você perdoar e abandonar sua mágoa de alguém que fez muito mal para você. Ele vai pedir para você abrir mão de sentimentos que são sentimentos que você acha justo ter, mas ele não quer que você tenha. Será que você está disposto a renunciar a tudo por Jesus? E essas pessoas que estão lotando as igrejas, será que elas estão renunciando tudo por Jesus? Será que elas estão deixando a vida de pecado? E quando você é discípulo de Jesus, você está escolhendo viver no reino dele. Você tem que lembrar que no mundo só existe dois reinos: o reino do diabo e o reino de Deus. Então, se você não tem Deus, você está no reino do diabo. Então, você acha que você está fazendo as coisas que é só da tua vontade, mas a verdade é que você está cumprindo a agenda satânica, porque tudo que você faz é o que o diabo quer que você faça. Que você viva uma vida egoísta, que você não leve em consideração o que Deus tem para você, que você pense em você mesmo ao ponto de você se afundar tanto em você que você acaba perdendo o caminho da salvação, que é a fé em Jesus. Mas aí Jesus vem e te resgata desse reino do diabo e te leva para o reino de Deus. E no reino de Deus, você tem o direito a uma vida de salvação, você tem o céu como direito. Então, quando você morrer, você sabe, você tem um lugar para você viver. Porém, você está num reino também. Nesse lugar tem um rei. E você vai estar disposto a viver nas ordens desse rei? Porque se você não está disposto, você vai retroceder e, sem perceber, você vai estar voltando para o reino do diabo. Então, quando você decide por Jesus na sua vida, você automaticamente entra no reino dele.
e aí você segue as regras dele. É assim, é por isso que a gente aceita Jesus como nosso Senhor, porque não tem outro caminho, ou é no reino de Deus, ou é no reino do diabo. E se você está achando ruim viver no reino de Deus, é porque provavelmente você ainda ama o reino do diabo e você ainda não percebeu tanto que o mal faz mal para a sua vida. E Jesus, ele nos chama a abrir mão da nossa vida. E tem uma coisa que é muito perigosa, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque eu não sei se você já reparou, mas tem um versículo aqui que fala sobre pessoas que acham que têm comunhão com Jesus, mas não tem. No livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 23 a 27, Jesus fala sobre isso. E eu quero ler para você. Presta atenção nessas palavras de Jesus. Então disse-lhe um senhor: são poucos os que são salvos? E ele lhe disse, Jesus responde a essa pergunta desse homem: são poucos que são salvos ou são muitos? Então Jesus fala: esforcem para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão e não serão capazes. E uma vez que o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele respondendo vos dirá: eu não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos na tua presença e tu ensinaste nas nossas ruas. Você já comeu e bebeu na presença de Jesus, na igreja? Sabe o que isso lembra? Santa Ceia. Você toma a Santa Ceia? Isso é comer e beber na presença de Jesus. Você já ensinou, já aprendeu o ensinamento de Jesus na igreja? Então, aqui são como essas pessoas que falam: e tu ensinaste nas nossas ruas. São pessoas que estavam ali convivendo com Jesus. Mas ele vos responderá: digo-vos que eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós, trabalhadores da iniquidade. Você é uma pessoa que está ali comendo e bebendo perto de Jesus, escutando os ensinamentos, mas pratica a iniquidade. Você vive no reino do diabo, ainda não vive no reino de Deus, porque não renunciou à sua vida por Jesus. Então, eu te aviso, eu te exorto, se essa situação é a sua situação, não queira viver esse momento em que você vai falar para Jesus: mas eu estava na igreja, eu tomei a Santa Ceia a cada domingo, eu escutava a tua palavra. E ele vai dizer: eu não te conheço, porque você é um praticante da iniquidade. Sabe o que é uma iniquidade? É uma pessoa, a constância do pecado. Então, um iníquo é uma pessoa que vive no pecado. Isso não é aquela pessoa que caiu no pecado uma vez caiu, se arrependeu. Isso fala de pessoas que vivem na prática do pecado, vivem na prática de fazer as vontades do diabo. Cuide para você não ser essa pessoa, porque você precisa ser um amigo de Jesus. E quem são os amigos de Jesus? São os que fazem a sua vontade. Igreja cheia não significa igreja salva. Igreja cheia não significa igrejas cheias de verdadeiros discípulos de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus, segundo o próprio Jesus, é aquele que renuncia a tudo. Muito cuidado se alguém te falar que para você seguir a Jesus, você não precisa renunciar à sua vida, que em algum momento você pode mudar a sua vida. Isso não é o que Jesus falou. Jesus falou que se você não aborrecer a sua mãe, não aborrecer o seu pai, não aborrecer o seu irmão, não aborrecer a sua própria vida por causa dele, você não é discípulo dele. Isso significa você tem que amar Jesus acima de todas as coisas. E se a algum momento seu pai, seu filho, a sua mãe fizer algo para te afastar de Jesus, você não pode permitir isso.
Em algum momento você pode até aborrecê-lo, mas não aborreça Jesus. Esse é o preço de ser um seguidor de Jesus. Vale tudo, vale toda a sua vida. Não existe um evangelho fácil. O evangelho, a vida com Jesus, é uma vida de renúncia. Mas eu vou te falar, é uma vida muito feliz, porque é uma vida de paz, é uma vida de esperança, é uma vida de consolo, é uma vida de amor verdadeiro. Porque mesmo se você passar por alguma dificuldade, você está com Deus. Mesmo que sua vida está difícil aqui, você tem o céu. Mesmo que você esteja passando por uma tribulação, você sabe que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E você tem as palavras de vida eterna. Você não vive mais sozinho. Você não cai mais no poço da solidão. A sua vida tem propósito. E como é triste viver uma vida sem propósito. E como é triste viver uma vida em que você pensa que você vai viver aqui e depois acabou, não vai ter mais nada. É tão triste saber que tem gente que vive assim, que acabou e não vai ter mais nada. Mas você, um verdadeiro discípulo de Jesus, sabe que aqui é o início da eternidade, tem muita coisa para você viver ainda. Deus te abençoe. Deixa uma curtida nesse vídeo se te abençoou e te convido a assistir os próximos vídeos do canal e os anteriores também, que vai trazer muita luz aí para sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.